Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta catequese vamos falar sobre a oração de Jesus e a meditação na ortodoxia. Bom, a oração pode ser definida por várias definições, várias explicações, mas vamos aqui tratar de oração como uma relação com Deus, uma proximidade com Ele, uma amizade com Ele. E com isso nós temos a necessidade de falar de duas realidades orantes, mas não tendo a definição de que são duas realidades separadas, independentes. Não, são duas realidades completamente dependentes e unidas. Por que eu falo isso? Porque estas duas realidades a gente poderia dizer como a oração litúrgica, a oração formal, a oração pública, e a oração interna, a oração pessoal, a oração individual, a oração mental. Mas por que enfatizarmos que, com tanta força, que é uma só realidade orante? Porque oração é oração. E também para não termos o perigo de cair, coisas que vem se tornando popular em muitos novos convertidos à ortodoxia, a atração em estudar ciência, filosofias tradicionais, autores até perennialistas que gostam de falar de uma diferenciação da religião exotérica e da religião esotérica, né? Quando, na verdade, isso é uma grande empulhação, porque a ortodoxia é uma só. Existe uma praxis ortodoxa que é formada por uma vida pública, litúrgica, e também uma vida individual da sua relação com Deus. Mas está indissociável. Por quê? Um exemplo. Quando confessamos um pecado ao sacerdote, estamos fazendo ali uma confissão pública à igreja, através da religião estabelecida, da religião formal, terrena. Mas nós estamos comunicando algo do nosso íntimo, algo da nossa vida espiritual. Então veja, a vida interna influencia na externa e vice-versa. A mesma coisa é na oração. Como eu disse, como eu sempre costumo enfatizar, a igreja é formada da parte visível e da parte invisível, da parte terrena e da parte celestial, sobrenatural e natural, que na verdade é uma coisa só, porém didaticamente precisamos dessas diferenciações para entendermos as coisas. E com a oração é a mesma coisa. A oração pública, ela vai refletir na oração mental. Se a minha oração pública for pueril, minha oração interna, individual, será pueril. Se minha oração pública for boa, minha oração interna será boa. E se minha oração interna for boa, aquela meditação, aquelas luzes que o Senhor manda, sua graça incriada, aquelas inspirações, também serão totalmente úteis para a nossa oração pública. Isto é, traduzindo, poderemos entender a liturgia de forma muito mais profunda, de forma muito mais amorosa e mística. Então veja que uma coisa está relacionada à outra. Por quê? A oração de Jesus, que eu vou falar mais posteriormente, também é a junção das duas orações, a oração vocal e da oração mental. Rezamos com todo o nosso ser, fala, mente, intelecto e coração. Então é bem interessante, bem importante nós termos esse pressuposto, né, ortodoxo muito bem definido, para não cairmos nesses enganos e engodos. Então, como eu disse, a oração litúrgica, a oração pública é aquela que nós fazemos na igreja, a própria Divina Liturgia, os ofícios quaresmais, ofícios da Semana Santa, as ações de graça, os ofícios fúnebres que fazemos aos nossos irmãos já falecidos, enfim, tudo o que é realizado na igreja, aqueles livros de orações que rezamos longamente, junto com os salmos, enfim. Tudo isso oração pública.
Oração interna, aquela oração que nós temos para com Deus, as meditações que fazemos das realidades divinas, a oração de Jesus propriamente dita, tudo isso são orações internas. Então a oração pública, a oração litúrgica, deve nos comunicar a necessidade da oração interna, isto é, de uma maior relação, de uma relação mais estreita com Deus. Agora vamos entrar na questão histórica. Os nossos grandes santos ascetas, desde muito tempo, já tiveram a necessidade para com a exortação paulina que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Isso foi objeto de muita reflexão dos monges. Então percebemos que a vida do monge ela é moldada para ser uma vida de constante oração. Não só da oração diretamente, mas de todo o seu trabalho. Até o seu trabalho braçal, o seu trabalho manual, enfim, o seu cotidiano todo é voltado para ser ações orantes. Rezar sem cessar. Os monges entendiam isso como estar sempre atento ao chamado de Deus e estar sempre em contato com Ele. Então os monges desenvolveram diversas frases, diversos trechos, primeiramente retirados das Escrituras, especialmente do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, desde sempre, desde nossos pais veterotestamentários, é um grande livro para a oração. Ali você encontra orações de lamentação, orações de perdão, orações de ação de graça, orações para triunfar, enfim. É um livro perfeito para a vida orante. Não por acaso os nossos grandes padres colocam os salmos presentes nos seus ofícios litúrgicos. Os monges rezam os salmos, que é a chamada salmodia. Quando nós vamos à liturgia, nós percebemos os trechos dos salmos ali nos textos litúrgicos, as antífonas. Quando não são trechos dos salmos, são salmos diretamente expostos para rezarmos. Os trechos antes da comunhão são trechos de salmos. Antes da grande entrada também entoamos salmos. Antes de lermos as leituras das epístolas apostólicas, temos trechos do salmo. Então, os salmos e nos demais ofícios litúrgicos, vemos sempre a presença dos salmos. Então, os salmos foi a primeira ferramenta dos monges para obter a oração constante. Diversos trechos dos salmos eram usados para as diversas ocasiões, para diversas necessidades. Então, o monge poderia ter ali consigo um arsenal de muitos trechos de orações que ele considerava orações para exercitar a oração constante. Isso nós podemos ver nos escritos dos padres do deserto, sempre. O costume também antigo de sempre rezar um salmo quando se estivesse fazendo uma peregrinação, enfim. Os trechos dos salmos, eles eram presentes nas diversas ocasiões, não só dos monges, mas como de todos os cristãos. Por exemplo, nós podemos ver nos monges, nos ditos dos padres do deserto, sempre a invocação de diversas jaculatórias, mas também, por exemplo, se nós pegarmos o relato da peregrinação de Etéria, aquela cristã que peregrina à Terra Santa e aos outros locais ali do Egito, enfim, é sempre dito que ali foi-se rezado um trecho do Salmo, quando ela chega num local santo para peregrinar, sempre rezar uma oração advinda dos Salmos. Então, o cristão antigo tinha sempre essa necessidade de rezar sem cessar. Isto a ortodoxia mantém até hoje, e para isto ela desenvolveu a oração de Jesus, que é um desenvolvimento orgânico, que vamos explicar agora. Por exemplo, não por acaso, São Bento,
quando aprendeu dos grandes monges do Oriente, também aprendeu o costume da oração constante. Não por acaso, os monges beneditinos mantiveram a tradição que inclusive foi incorporada no horológio, no breviário das horas do rito ocidental. Sempre antes de iniciar o ofício, alguma hora santa, eles rezam: Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Esta oração provavelmente é de origem do próprio São João Cassiano, de quem São Bento bebeu muito. São João Cassiano aprendeu também dos monges do Oriente. Então provavelmente esta oração era muito recitada pelos monges. Mas enfim, esses monges recitavam muitas vezes essas orações porque também muitos deles não tinham grandes instruções intelectuais, muitos deles eram analfabetos. E precisavam ter um contato com a palavra de Deus, e eles tinham através da oração constante, da salmodia, dos ofícios litúrgicos. Então, os monges iam decorando estes trechos como forma de exercitar e aprender a oração constante, porque não tinham acesso à leitura. Depois, com este desenvolvimento orgânico da espiritualidade cristã, os grandes ascetas vão vendo a necessidade de se uniformizar esta oração. E aí vai se tendo uma consciência de uma oração constante, uniforme, que sintetizaria a oração, a vida cristã, toda a oração cristã e toda a vida cristã. E depois de muito desenvolvimento, chegou-se ali ao que conhecemos como a oração do publicano, mas também não só a oração do publicano, mas diversos trechos bíblicos ali presentes. Então, baseado no sentimento do publicano, que é desenvolveram esta oração, e foi aparecer ali, a gente já consegue ver esta oração mais formalmente ali, estruturada como conhecemos hoje ali na geração dos monges do Sinai, provavelmente, que é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Esta oração, ela é muito rica, muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque ela sintetiza a ortodoxia, a profissão de fé e o sentimento do cristão, que pode ser definido em diversos momentos, que pode ser professado dessa forma em diversas ocasiões. Primeiro se professa a fé verdadeira, Senhor Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo de Senhor, professando a sua divindade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, fazendo alusão de que o Cristo é Filho de Deus, isto é, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus, ele é Deus, parte da Trindade. Filho de Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Esta oração pode ser usada em diversos momentos, porque somos sempre necessitados da misericórdia divina. Somos sempre necessitados da sua presença. Então, esta oração, os monges entendiam que até para a ação de graças ela era bem-vinda, porque se professa que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, e também se pede a sua presença, através da sua misericórdia. E sempre tendo em mente de que se é pecador. Assim como o publicano teve a humildade de se dirigir a Deus, se admitindo pecador, também nós temos que ter esta mesma atitude diante de Deus, nos reconhecendo como pecadores, necessitados da misericórdia divina, da graça divina, que é a sua própria presença, a graça incriada. Então, assim nasceu a oração de Jesus, nesta necessidade dos monges de
ter uma oração constante. Mas a oração de Jesus é uma oração repetitiva? De forma alguma. Porque, lembra que eu disse, a oração de Jesus é uma oração vocal e mental. A nossa boca diz algo, mas o nosso espírito pode dizer diversas coisas ali. Porque, como eu tinha me referido anteriormente, como jaculatória, mas este termo não é o melhor. A oração de Jesus não é uma mera jaculatória, mas um grito da alma a Deus. Um grito da alma que necessita de Deus. Então ali neste grito pode estar contido diversas coisas. Então nunca a oração de Jesus pode ser entendida como uma oração repetitiva no sentido que o Cristo disse quando acusou os judeus de rezarem como os pagãos. Não, porque não estamos fazendo aqui uma oração confiando na magia da oração. Não é isso. Não são palavras mágicas, mas sim um grito da alma a Deus. Então nunca um grito da alma a Deus é repetitivo. O coração pode dizer diversas coisas, porque como eu mesmo disse anteriormente, esta oração se resume, pode ser usada em diversas ocasiões da vida. Então nunca será uma repetição. Um grito da alma será sempre um grito único. E aí nós entramos agora na meditação ortodoxa em si. Como deve ser feita a oração ortodoxa? Os santos padres dizem, desde o início, dão algumas instruções. Mas nós temos aqui duas realidades. A realidade do intelecto e a realidade do coração. Que pode ser semelhante também ao que eu falei da realidade da boca, do que a boca diz e do que o espírito diz, do que o coração diz. Inicialmente, se focava muito na parte intelectual, né? E quando eu falo intelectual, não é no sentido do intelecto mundano, mas sim da operação do nous, né? Como eu falei, daquela faculdade mística, né? A gente falou em outras catequeses, daquela faculdade mística, mas era muito enfatizada que ela operava no sentido mais mental. Isso nós percebemos em Evagrio Pontico. Quando nós lemos os escritos de Evagrio, nós percebemos esta predominância, né? Predominantemente ali um sentido intelectual, mental. Mas quando nós lemos São Macário, em suas homilias, também chamadas de homilias de pseudo-Macário, nós percebemos uma ênfase no coração, fazendo alusão ao sentido bíblico, concepção bíblica de coração, presente no Antigo Testamento e muito citada pelo próprio Cristo. Porém, nós vemos esta junção perfeita, como eu disse, não há divisão. A ortodoxia procura aniquilar as divisões. E esta união muito harmônica nós percebemos muito com São Gregório Palamas e nos grandes padres atonitas. Nós percebemos que nós não estamos falando de uma realidade de oração mental, como se fosse uma coisa, e oração do coração como se fosse outra. É apenas uma oração. Então a meditação ortodoxa deve ser uma meditação que se centra no intelecto, mas no intelecto unido ao coração. Os padres atonitas, São Gregório Palamas, enfatiza muito isso, desta união, desta ida do intelecto ao coração, fazendo a melhor interpretação das palavras e do sentido bíblico quando se fala de coração, unindo perfeitamente Evagrio e Macário. Mas como deve ser a atitude do nosso intelecto, já que o nosso intelecto tem que ir para o coração?
Um grande pressuposto da oração de Jesus é a humildade. E esta humildade, ela não é só entendida como uma humildade no sentido sentimental, mas uma humildade do próprio ser, uma humildade ontológica, isto é, do homem despojar-se de todos os seus conceitos, porque todos os conceitos que nós temos são ilusões, são conceitos materiais, atrelados, ligados à carne, ligados à matéria. Então, quando Evagrio fala de despojar a mente de qualquer imagem, de qualquer concepção e conceitos, e isso é muito bem repetido pelos santos padres capadócios, quando, por exemplo, São Gregório de Nissa fala que os conceitos de Deus criam os ídolos de Deus, ele está falando exatamente de uma atitude que você deve ter também na oração. Quando Evagrio fala que as imagens criam ilusões, ele diz exatamente por quê? Porque todas as imagens que criamos são imagens oriundas da nossa experiência mundana. E se queremos uma experiência divina com Deus, devemos nos despojar do homem velho, isto é, também dos nossos pensamentos, das nossas certezas. Esta é a humildade ortodoxa, também. A humildade de se despir das suas vontades, despir-se das suas convicções, da sua, entre aspas, sabedoria, que na verdade é uma sabedoria falsa, mundana. O verdadeiro conhecimento de Deus se obtém exatamente se despindo de qualquer imagem, de qualquer concepção, para dar lugar à realidade mística. Então, isto requer que não pensemos em nenhuma imagem no momento da oração. Porque Evagrio diz que são ilusões. Santo Inácio Brianchaninov, um grande santo russo do século XIX, fala deste perigo e fala que devemos nos despir destas imagens para que não caiamos em algo que ele chama de prelest, que é um termo russo que quer dizer ilusão. E o prelest, segundo Santo Inácio Brianchaninov, é exatamente o que os padres do deserto, os santos padres antigos já falavam. Exatamente para que não caiamos em falsas concepções a respeito de Deus. Isto é, para que não criemos ídolos de Deus. Porque se depender do nosso intelecto, da nossa concepção, não estaremos adorando o Deus verdadeiro, mas sim a imagem que criamos de Deus. Então veja que aqui a oração está perfeitamente unida com um sentimento genuinamente ortodoxo. Oração não pode estar separada da vida ortodoxa pública. A oração de Jesus aqui é uma experiência com a verdadeira fé. Por isso que na oração de Jesus, primeiro professamos as verdades divinas. E nesta sintonia de profissão de fé, rezar corretamente, pensar corretamente, isto é, não pensar, não ter concepções errôneas e ilusórias, é com isto que ligamos o nosso intelecto ao nosso coração. Isto é, a pureza de sentimento. Somente com o intelecto humilde podemos ter um verdadeiro sentimento por Deus. É aí que ocorre a união do intelecto com o coração. Como diz São Gregório Palamas, é isto que significa. Então percebemos, por exemplo, o próprio São Paícios, o Atonita, vemos esta tradição ininterrupta. São Paícios fala de despojar-se também. Quando ele exorta a respeito da oração de Jesus, nós vemos exatamente esta mesma atmosfera
de não se centrar nas imagens, de despir-se dos seus conceitos, porque, antes de tudo, a oração de Jesus requer humildade. Para se ter uma oração perfeita, primeiro devemos ter humildade. Se estamos com os nossos conceitos, as nossas ilusões, nós não conseguiremos receber a pureza de Deus. Por quê? Porque o nosso intelecto estará cheio das nossas concepções, cheios de nosso eu, e não terá espaço para Deus. É preciso haver uma kenosis em nós. Kenosis, esvaziamento. A kenosis do Cristo, ele esvaziou-se sem deixar de ser Deus. Um extremo ato de humildade. Percebemos aqui como a teologia está ligada ao sentimento. Para que não caiamos numa teologia fria e também para que não caiamos, por outro lado, num sentimentalismo histérico. A kenosis resume exatamente o amor divino de se esvaziar sem deixar de ser Deus para assumir a natureza humana. Para a oração de Jesus, o homem também, nós precisamos também desta kenosis, do esvaziamento do nosso eu, para receber Deus. Esta é a prática da teosis. É o homem despir-se do falso homem, que é o nosso eu, o nosso ego, para que assim entre o verdadeiro homem, que é o Deus homem, Jesus Cristo. Esta é a teosis. Então a meditação ortodoxa deve estar centrada não nos pensamentos, não nas concepções, mas na ortodoxia da profissão de fé que fazemos na oração de Jesus. Deve estar centrada nas verdades teológicas, por isso que é importante a meditação das Sagradas Escrituras e dos escritos dos Santos Padres. Mas aí você pode achar, nossa, mas isto é impossível. Não é um processo fácil. É exatamente esta a luta contra o eu. Ela já começa não só nas nossas ações, mas também na oração. A oração já deve ser uma luta contra o eu. Nós não só lutamos contra o eu quando fazemos algo que internamente não queremos fazer. Por exemplo, se nós vermos alguém precisando de ajuda e o nosso eu às vezes não quer ajudar. E ali nós enfrentamos este nosso eu com a verdade evangélica e vamos lá e ajudamos o irmão. Não é só aí que lutamos contra o nosso eu. Lutamos contra o nosso eu já na oração, já nas nossas concepções, nas nossas vontades. São Doroteu de Gaza fala que a primeira ação do monge é matar a própria vontade, as próprias concepções. É aí que gira também o que na ortodoxia entendemos como paternidade espiritual, que é quando o homem ele se despoja desta própria vontade e se submete à vontade daquele que é mais experiente que ele na vida espiritual, que é o Pai espiritual. Então tudo gira em torno de uma ação que envolve primeiramente que o pontapé inicial é a humildade. E a humildade aqui na oração também é uma humildade ontológica. Despir-se do homem velho é despir-se de todas as suas concepções, ideologias, vontades, certezas, convicções. Este é o exercício pesado, mas Deus torna fácil, porque aqueles que invocam a Deus, de pureza de coração, em espírito e em verdade, por isso que ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqueles serão constantemente agraciados, consolados com a presença divina.
Então é isto que dá forças para continuar esta estrada pesada. Este caminho difícil e requer um sacrifício, mas um sacrifício que vale a pena. Um sacrifício para que o homem se torne realmente homem. Isto é, unido com Deus. Como instrução, deixaria para vocês lerem os relatos de um peregrino russo e os trechos dos padres népticos. Né? Por que padres népticos? Aqueles padres os padres vigilantes, e dentre eles o principal Evagrio Pontico. Inicialmente, é bom que vocês meditem nesses escritos da Filocalia, nos escritos dos padres népticos. Então, com isso, eu também sugiro que vocês comprem aquelas edições resumidas da Filocalia. Então, pequena Filocalia. Não comecem logo lendo a Filocalia completa, porque o interessante é primeiro ler os padres népticos. Mas, se vocês lerem os relatos de um peregrino russo, o próprio pai espiritual do personagem principal, do protagonista da obra, do peregrino, ele irá dar de conselho ao peregrino o roteiro de como ele deve ler a Filocalia. Então ali mesmo já há também ele falando como se deve ler a Filocalia, quais autores iniciar na Filocalia. É importante que vocês leiam, eu deixo aqui os padres népticos, especialmente Evagrio, para vocês entenderem melhor essa questão. Mas sempre a vida prática e litúrgica não deve estar separado. Nós não estamos falando aqui de um exercício espiritualista, no sentido como se fosse um exercício de mantra, né? Um exercício de yoga. Não. Nós estamos falando aqui de uma praxis única, que é a praxis ortodoxa, constituída de vida litúrgica e vida íntima, diária com Deus. Que na verdade é uma só vida íntima com Deus. Ok? Então a vida litúrgica, o contato com o Padre, o Pai espiritual, é sempre importante. Nós muitas vezes negligenciamos e já queremos nos debruçar nas coisas mais exóticas, entre aspas, mais atraentes. Mas na verdade isso também não deixa de ser a nossa ilusão, as nossas vontades, né? O nosso ego, a nossa arrogância de querer transformar um exercício orante, um exercício ascético, num hobby, numa questão de aparências, numa questão de que olha como eu sou piedoso, olha como me aventuro, né? Como se fosse uma receita de bolo também. Vou me aventurar, vou seguir esta receita para se chegar à iluminação. Não. Aqui não se trata de um caminho gnóstico. Se trata de verdadeira intenção, verdadeira disposição orante. Eu vou deixar também atrelado a esta aula a exortação de São Paísios, o Atonita, sobre o tema. Que ele enfatiza muito essa questão do ego e essa necessidade de seguir aqueles passos iniciais, para não cairmos na ilusão demoníaca do nosso próprio ego, da nossa própria vontade. Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Mãe de Deus. Até mais.